É por meio dos dons ministeriais que a igreja é nutrida espiritualmente, chegando à sua maturidade. Certamente, se faltar um dos 5 ministérios na igreja local, isso impedirá seu crescimento e saúde espirituais, deixando de funcionar de forma equilibrada. A igreja precisa de atividade e crescimento espirituais completos para atingir o aperfeiçoamento. Ela atingirá esse alvo através dos dons do ministério de Cristo. Meu nome é Patrícia Jacobi. Esse vídeo foi pedido do inscrito Leandro Fernandes. Se você, assim como ele, quer saber mais sobre os dons ministeriais, fica aqui comigo até o final para você não perder nada. Se você chegou por aqui e ainda não é inscrito no canal, já clica aí no botãozinho vermelho e inscreva-se. E ativa o sininho também para você não perder nenhuma notificação. Bom vídeo! O texto de Efésios 4 nos fala de vocação, que significa eleição ou ministério. Nestes versículos temos a base para a constituição e os tipos de ministérios bíblicos. A Bíblia esclarece que Jesus é o doador dos dons e os distribui aos homens, ao seu corpo, isto é, a igreja. Em primeiro lugar, o ministério é considerado um cargo, porque é nomeado diretamente por alguém, no caso da igreja, por Deus. Em segundo, o ministério é uma incumbência, porque aquele que recebe é responsável por administrá-la de maneira correta, já que há de prestar contas a Deus de seu ministério. E em terceiro lugar, é considerado uma função, porque através deste serviço, o ministério vai operar no reino de Deus, recebendo autoridade e unção concernentes a ela. Então vamos falar um pouco desses 5 ministérios dados por Jesus Cristo à igreja. Quando Jesus voltou ao Pai, não estava abandonando a igreja, estava trazendo provisão para ela. Convinha que ele fosse, pois enquanto permanecesse na terra, estaria limitado a apenas um lugar, e o que Jesus queria fazer era em âmbito mundial. Por isso, ele ascendeu ao céu, assumiu a sua posição à direita do Pai, como cabeça da igreja, e enviou o Espírito Santo como prometera. Agora era possível que Jesus estivesse presente através do Espírito Santo onde quer que 2 ou 3 estivessem reunidos em seu nome. Cristo deu o Espírito Santo para guiar o homem a toda a verdade, e o Espírito usa os dons que Cristo deu. E se você quer saber um pouco mais sobre o Espírito Santo, aqui no canal tem um vídeo inteiro sobre ele. Confere lá depois desse. Quando Jesus subiu às alturas, deu um ministério de 5 aspectos à igreja. Estes ministérios são necessários para que os propósitos de Deus sejam cumpridos na terra. Somente um não é suficiente. A igreja necessita de todos atuando em harmonia. O desejo de Cristo é uma igreja gloriosa, sem mácula nem ruga. E ele providenciou 5 ministérios para que a igreja ande em unidade de fé e cumpra o plano soberano de Deus para o seu povo. Eles não foram dados apenas para a época apostólica, mas para a igreja de todos os tempos. Efésios 4, de 12 a 14, deixa claros os objetivos do ministério cristão. São eles: o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho de seu serviço, ou seja, a capacitação individual que vem pelo serviço dentro da igreja. A edificação do corpo de Cristo não é dada somente a um membro, mas a toda a igreja. A unidade de fé, ou seja, levar o corpo local à unidade e convicção de fé. Outro objetivo é o conhecimento do Filho de Deus, ou seja, o conhecimento da igreja acerca de Jesus e de toda a sua obra. A perfeita varonilidade, que é o crescimento e amadurecimento da igreja até a estatura de Cristo. E firmeza na doutrina, que é a compreensão da fé e abandono de qualquer forma de heresia. Jesus Cristo é o padrão para os 5 ministérios. Quando ele subiu para a destra do Pai, repartiu seu ministério em 5 aspectos, confiando a vários vasos uma porção plena do seu ministério. A respeito disso, vemos Cristo como apóstolo e sumo sacerdote em Hebreus 3:1, profeta em João 4:14, evangelista em Lucas 4:18, pastor em João 10:11 e mestre em João 3:2. Vamos ver agora a classificação e a correlação de ministério. Cristo supriu a igreja com ministérios que possuem características diferentes, para que ela descubra a multiforme sabedoria de Deus. Na Bíblia, vemos esses ministérios em ordem pré-estabelecida. Primeiro, o apóstolo, que é o fundador de uma igreja. É aquele que traz a fundamentação à igreja e supervisiona o corpo de Cristo, na condução do propósito estabelecido por Deus na localidade. O profeta, que é aquele que traz a mensagem de direção, é quem traz a compreensão ou esclarecimento dos acontecimentos espirituais e, através dessa luz, conduz o rebanho na direção do Espírito. O evangelista é o que expande o trabalho. É quem tem a função de atrair as pessoas a Cristo pelas boas novas do Evangelho. O pastor, que apacenta as ovelhas, é aquele que se dedica ao acompanhamento das vidas, visando o cuidado e o bem-estar espiritual delas. E por fim, o mestre é aquele que consolida a obra,
É a pessoa que tem a capacidade de transmitir o conhecimento e interiorizá-lo nas pessoas, descortinando profundamente os mistérios divinos. Vejamos agora um resumo de cada um dos dons ministeriais. Se você está curtindo esse vídeo, já clica aí no gostei para eu saber, beleza? Primeiro, o ministério apostólico. Entenda o que queremos dizer a respeito do apóstolo nos dias de hoje. No Novo Testamento, a palavra grega vem do verbo apostelo. Apo é uma preposição que significa partir para fora, mais stelo, que é um verbo que significa apartar, enviar. Portanto, apostelo significa partir ou ser enviado com um objetivo, uma missão. Desta expressão originou-se o termo bem conhecido e usado, missionário, isto é, aquele que cumpre uma missão. A palavra missão vem do latim, mito, que significa enviar. Portanto, veremos que a designação de apóstolo pode ser plenamente compreendida com a conotação de missionário. Sobre a função e os objetivos do ministério apostólico, a principal delas é fundar uma igreja local, assegurando que ela possua uma fé sincera. O apóstolo é usado por Deus como canal para exercer os demais ministérios, manifestando liderança espiritual. Tem a responsabilidade de fundar a embaixada do reino no local para onde foi enviado. Posteriormente, passa a supervisionar o campo, à medida que vai crescendo o número de congregações. Vejamos agora o ministério profético. A palavra profeta vem de um vocábulo grego cujo significado tem a raiz verbal que significa profetizar, entregar uma mensagem de alguém para outro. Podemos dizer que profeta é aquele que fala a outrem da parte de alguém. Neste sentido, Arão foi profeta de Moisés. Jesus é identificado como profeta de Deus. A mensagem do profeta pode ser predição de futuros, como no caso de Ágabo, ou de Paulo ao predizer a manifestação do anticristo. Também pode ser inspiração de doutrinas ou exortação e edificação. Uma das principais finalidades do ministério profético no Antigo Testamento era de trazer aos homens a revelação das verdades eternas, encerradas nas Sagradas Escrituras da Antiga Aliança. Em Malaquias, essas revelações findam cerca de 400 anos antes de Cristo. As últimas palavras do profeta Malaquias, registradas no seu livro, deixam a transparecer a ideia de retirada, ausência ou uma despedida de séculos. Donald Guy diz: desde então, o ofício de profeta permanece, não para acrescentar algo à perfeita revelação das Escrituras, mas para edificar o corpo de Cristo, mediante o inspirado e inspirador dom de um ministério que interpreta e aplica essas Escrituras, com nova luz, vida e poder, a cada geração e a cada circunstância, por uma renovada e imediata operação do Espírito Santo. Nos dias de hoje, o propósito da mensagem do ministério profético é trazer conserto, levar ao arrependimento, exortar contra as falsas doutrinas, zelar pela pureza da igreja, dar orientação para edificar, aperfeiçoar os santos para o ministério. Aqui vale ressaltar que não podemos confundir o ministério profético com o dom de profecia dado pelo Espírito Santo. Nem todos que têm o dom de profecia necessariamente são profetas, porém todo profeta deve possuir o conjunto dos dons proféticos. Vamos ver agora o ministério evangelístico. O vocábulo evangelista vem do termo grego, cuja raiz é a junção do prefixo eu, mais um substantivo que significa boa mensagem. Portanto, evangelista é o portador e o proclamador da boa mensagem. O ministério evangelístico toca as pessoas, alcançando-as para a salvação e promovendo também libertação e cura. Devemos estar cientes que o evangelho pode ser anunciado por todos os cristãos, porque todos são testemunhas de Cristo. Porém, nem todos têm o dom de evangelizar. Todos sabem dar testemunho da transformação de suas vidas. Isso é uma forma de evangelismo, é claro. Mas nem todos têm a facilidade sobrenatural de expor o evangelho de maneira clara e eficiente. Esta é uma característica do evangelista. Sua função é anunciar e pregar o evangelho, com amor, dedicação e temor a toda criatura. E o ministério evangelístico atua na igreja, que visa o aperfeiçoamento dos santos, atrai os irmãos ao evangelho, incentiva a testemunhar, desperta para a necessidade e urgência da colheita, dá exemplo. E também o ministério evangelístico para o mundo, que tem a função de pregar sobre Jesus, prega o arrependimento, atende à necessidade das pessoas, curando, libertando e trazendo salvação. E também tem compaixão dos perdidos. E agora a vez do ministério pastoral. A palavra pastor tem origem do grego e significa apacentador de rebanho. Logo, o pastor de uma igreja é o homem instituído por Deus que tem um dom de cuidar das ovelhas. Ele conduz o rebanho aos pastos verdejantes, nutrindo e protegendo.
De todos os ministérios existentes, o pastorado é o mais conhecido em nossos dias. Este título é dado a ministros, mesmo com diferentes funções ministeriais. Esse ministério é tão digno que o próprio Jesus se chamou de pastor. O Antigo Testamento atribuía a Deus o título de pastor de Israel. Já o pastor tem uma dupla função. No diálogo de Jesus com Pedro em João 21, antes de sua restauração ao ofício pastoral, o mestre usou 2 termos que sugerem uma dupla função do pastor. A primeira é apacentar. O vocábulo significa alimentar, dar de comer. A linguagem é figurada, portanto, traduz o dever de doutrinar, ministrar conhecimentos e dirigir no bom caminho. E também pastorear. O pastor tem o dever de guiar o rebanho, não somente alimentar, mas conduzir ao pasto, ou mesmo prover a pastagem. Também é dever do pastor proteger as suas ovelhas do mau tempo e dos animais ferozes. O ofício pastoral inclui a obrigação de recuperar a ovelha fraca, doente ou desviada. Este ensinamento foi ratificado por Cristo. E por fim, o ministério de mestre. A palavra mestre tem origem do grego que significa instrutor, professor, aquele que ensina e instrui o povo na palavra de Deus. No hebraico, moré é aquele que faz ver as coisas, e rabi, aquele que leva as pessoas à compreensão de tudo. Portanto, biblicamente, mestre é aquele que recebe a unção espiritual para ensinar as instruções concernentes à palavra de Deus. A função do mestre é clara. Ele é o ministro que recebe de Deus o dom de ensinar. A exposição clara e fundamentada da doutrina de Cristo constitui o mais autêntico e eficiente meio para a edificação dos fiéis. O Espírito Santo, através do dom de mestre, traz à luz as mais preciosas e profundas verdades divinas. Todas, entretanto, são reveladas ou retiradas do tesouro insondável das Sagradas Escrituras. Foi o que Jesus ensinou em João 14:26 e Mateus 22:29. Mas qual é a importância dos ensinamentos do Mestre? Primeiro, prevenir contra a tentação e o pecado. A ausência de mestre, consequentemente, da doutrina fundamentada nas Sagradas Escrituras, é a causa da instabilidade de algumas igrejas. Também é importante, pois corrige atitudes e costumes errados. A palavra de Deus, ensinada com a habilidade concedida pelo Espírito Santo, fertiliza e vivifica a vida espiritual do rebanho, despertando ânimo, imprimindo nos corações o desprezo ao pecado e anseio de santidade. E também produz convicções. Crentes sem convicções são como árvores sem raízes e ramos ao vento. Igrejas sem mestres da parte de Deus ministrando a doutrina cristã são edifícios sem alicerces. Em um único vídeo é impossível se aprofundar nesse tema tão vasto, mas se você quiser aprender muito mais sobre os dons ministeriais, eu te convido a conhecer o CTMA. É um curso completo de teologia que eu mesma já cursei. Eu vou deixar o link da página na descrição desse vídeo, beleza? Se você precisa de um vídeo institucional, comercial ou didático, entre em contato comigo através do e-mail desenhandoabibliabr@gmail.com. Não se esqueça de me seguir no Instagram, que por lá tem palavra todo dia. Deus abençoe a sua vida e até a próxima!